E hoje no nosso canal Saúde eu estou recebendo um médico que eu tenho um carinho muito, muito, muito especial. Muito jovem, mas olha, muito competente, inclusive é meu neurocirurgião. E recentemente nós passamos, né, doutor Romildo, bom dia, Bom dia. por uma situação, mais uma vez, em que nossos caminhos se cruzaram, né? O Verdade. doutor Romildo é filho de um grande amigo meu, Pado, mandar um beijo para ele, um menino muito estudioso, e que recentemente nós tivemos o caso de uma produtora, da minha produtora, inclusive do canal Saúde, uma menina muito jovem, gente, que teve um aneurisma. E aí foi aqui o doutor Romilton que cuidou dela. Bom dia, querido. Bom dia, Carla. Um prazer, obrigado pelo Estou convite. muito feliz de você estar aqui comigo, porque eu te conheço desde criança e sei assim o quão competente você é e o quanto você sempre quis ser médico. Eu lembro bem que seu pai, você pequenininho, você já dizia: pai, quando eu crescer eu quero ser médico, e se tornou um grande neurocirurgião. Falando um pouco sobre essa relação do aneurisma, e aconteceu isso recentemente com a minha produtora do canal Saúde, isso me despertou em mim uma vontade muito grande de vir até aqui no programa hoje, no canal Saúde, para a gente falar sobre casos de aneurisma em jovens. E eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para a gente quais são os fatores de risco associado ao desenvolvimento de aneurisma em pessoas jovens. A Giovana, por exemplo, ela tem 19? 21 anos. 21 Isso. aninhos, né? Exato. De fato, quando o aneurisma afeta pacientes jovens, causa uma comoção social, porque não é esperado a julgar pela idade. Então, os principais fatores de riscos para os aneurismas, de uma forma geral, são os mesmos que provocam o infarto, né, a insuficiência renal que vai para a diálise, a obstrução de artéria que vai para a perna. Então, é uma doença que afeta órgãos-alvos. Então, o cérebro é um desses alvos. E os principais fatores são a história familiar, isso conta muito, pesa demais como fator de risco. A hipertensão, ou seja, aumento da pressão, o diabetes, o colesterol, obesidade, sedentarismo, o consumo de cigarros e o próprio alcoolismo, etilismo. Então, é aquilo que a população, de uma forma geral, conhece, é que aumenta o risco de outras doenças, inclusive do aneurisma cerebral. Doutor, e quais são os principais sintomas de um aneurisma cerebral em jovens? Eu lembro que Giovana, aqui com a gente no programa, ela pouco falava em dor de cabeça, mas eu Tem lembro que razão. a Giovana, ela falava muito que ela sentia tontura, e aí ela sentia também um mal-estar. Na Micarina, por exemplo, a gente estava fazendo a transmissão e ela se sentiu mal, mas uma menina muito jovem, muito novinha, e a gente achando que estava tudo bem. E de repente fomos surpreendidos com essa situação realmente do aneurisma. E aí eu te pergunto, a dor de cabeça é o principal sintoma ou muitas vezes não é? Excelente pergunta, Carla. A dor de cabeça hoje responde por quase 100% dos casos. 97%, para ser mais preciso na literatura mais recente, apresentam dor de cabeça como principal sintoma. E aí você se pergunta, olha, mas eu apresento dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, por exemplo. Mas é uma dor de cabeça diferente. Quem tem enxaqueca sabe muito bem diferenciar uma dor de cabeça com padrão de enxaqueca, com jeitão de enxaqueca, uma dor de cabeça intensa, forte. Então, geralmente, a gente caracteriza no consultório como uma dor de cabeça pior que você teve, com início súbito. Que não é aquela que se desenvolve em poucos minutos, horas. Não, ela de uma hora para outra vem uma dor de cabeça que a gente chama de cefaleia entrovoada, que é uma dor de cabeça muito intensa. Tem casos que provocam, inclusive, desmaio, perda de consciência. Então, esse é o principal sintoma, mas tem outros. Por exemplo, dor de cabeça associada a náusea, vômito. Mas, Romildo, como assim? Dor de cabeça com náusea, eu tenho enxaqueca e apresento. Mas, mais uma vez, é a mudança do padrão que acende o sinal de alarme. E os sinais, inclusive, que podem se assemelhar à meningite. Eu não estou falando de febre, eu estou falando de uma dor na nuca, que deixa ela enrijecida, muito intensa. Então, caso você apresente qualquer mudança no padrão da sua dor de cabeça, que venha a ser o principal sintoma, precisa buscar a urgência. Você não busca inicialmente um consultório, você não vai marcar a sua consulta, você vai para uma unidade de pronto atendimento, para uma urgência, um pronto-socorro de algum hospital. Por quê? Como você mencionou, a dor de cabeça provocada pelo aneurisma, com frequência, Carla, é pela ruptura. É porque já sangrou. Então tem que ter muito cuidado. A gente Exatamente. acende um alerta aí para a população, né? E assim, lembrando que a enxaqueca é uma condição,
né, que pode acontecer com você por diversos fatores, inclusive alimentação, falta de atividade física. É sempre importante realmente a gente buscar a ajuda, mas nesse caso aí de uma situação de dor de cabeça, desmaio, você procura logo a urgência, né, doutor? Inclusive, eu gostaria que você falasse sobre a questão dos avanços mais recentes em técnicas cirúrgicas e as terapias minimamente invasivas para o tratamento de aneurismas em jovem. Inclusive, a Giovana fez esse tratamento, né? O que a gente precisa fazer a ressalva é isso. Em pacientes mais jovens, tal como a Giovana, não se espera, mas da totalidade dos casos, a maioria dos pacientes se apresentam com mais de 50 anos. É o pico. Entre 50 e 60 anos é o pico da idade, é aquele que é a maior chance de você encontrar um aneurisma ou um aneurisma que rompeu. Mas 20% dos casos estão ali entre 15 e 45 anos, que ela se encaixa no perfil. Então, apesar de raro, independente da idade, existem pelo menos 2 tipos de tratamentos. Existe a cirurgia aberta, que a gente costuma explicar para os pacientes, que é a cirurgia que abre a cabeça, então faz um corte na cabeça, paciente anestesia geral, e aí, através de um microscópio, consegue enxergar um aumento de 10 vezes o tamanho do aneurisma e coloca um dispositivo que fecha esse vasinho, que é um vaso que tem a parede muito fina. Qual é o objetivo disso? É evitar o sangramento, ou, uma vez que já sangrou, evitar um novo sangramento, que é muito mais grave. A gente está falando de chance de morte de quase 60%, uma vez que sangrou, mesmo com o tratamento. Agora, existem as técnicas minimamente invasivas, que isso é uma novidade, tem alguns anos, obviamente, já é muito praticada aqui em Teresina, quer dizer, você não precisa hoje ter que viajar para grandes centros para se beneficiar com essa terapia, que é a técnica do tratamento endovascular. Hoje, Carla, ao invés de você abrir a cabeça, você faz um procedimento que usa uma agulha, um introdutor, um canudinho, que você entra por um vaso da perna ou do braço, como o cateterismo. Sabe, o mesmo cateterismo que tem do coração é o cateterismo do cérebro. E sem fazer corte nenhum. Já se faz isso. Já se faz de forma rotineira. Isso, né? Isso. Você usa um dispositivo que é implantado no vaso do cérebro, seja preenchendo esse aneurisma com dispositivos que vão fechar ele, ou um stent que recobre todo o aneurisma. O objetivo, Carla, é identificar isso precocemente e tratar, seja qual for a técnica. E hoje a gente tem segurança e bons resultados com as 2 técnicas. Mas o principal, como é que eu descubro esses aneurismas se eu não tenho história na família? A ideia é que com as novas tecnologias a gente consiga identificar precocemente esses aneurismas fazendo exames em pacientes que têm fatores de riscos. Então, se você tem um parente com história familiar de aneurisma, mesmo que ele não tenha rompido, você já precisa fazer o rastreio, que é feito com angiorressonância do crânio, do encéfalo. E a maioria das pessoas não sabem isso. Doutor, meu pai teve um aneurisma. Eu preciso fazer? Eu só tenho 20 anos. Nos Estados Unidos, eles fazem esse rastreio dos 20 a 80 anos, quando você tem pelo menos um parente de primeiro grau, filho ou os pais com história de aneurisma. Por quê? Porque quem tem história de aneurisma tem 4 a 6 vezes de ter um familiar mais chance de ter aneurisma. um familiar Exatamente. com aneurisma. Doutor Romilton, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Eu vou querer que você volte aqui no programa, porque a nossa diretora Kézia disse que está chegando um monte de mensagens aqui no nosso WhatsApp, inclusive de pacientes seus, viu? Que legal. Dizendo, olha, meu doutor está na televisão para falar sobre enxaqueca, que foi um assunto que pediram para eu falar. O doutor Romilton Pacheco, ele é neurocirurgião, mas a gente convida para você voltar para falar sobre isso, tá bom? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E esperamos ter outras para fins de esclarecimento populacional. Tá bom, então. Renato Montanha, você sente em algum momento da sua vida dor de cabeça ou não? Só quando as contas estão atrasadas. Eu fico preocupado demais. Cumprimentar o Dr. Romilton. Olha, que entrevista bacana, viu? Agora a gente vai